do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Meus queridos irmãos, nós iremos, neste momento, dar continuidade na ministração da nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. Nós estamos no capítulo de número 2, que trata sobre Deus, e creio eu que já estamos no subtópico 3. Nós ministramos na quarta-feira passada, tópico de número 1, os atributos naturais. Nós aprendemos que Deus é Espírito, Ele é eterno, que Ele é invisível, que Ele é imutável, é um ser pessoal que tem intelecto, emoção e vontade. Quarta-feira passada. Ainda na quarta-feira passada, aprendemos sobre os seus atributos morais, que Deus é amor, Ele é incomparável em santidade, bondade, benignidade, fidelidade, justiça, graça e misericórdia. Hoje nós iremos aprender sobre os atributos de poder. Nós vamos aprender sobre Deus, os atributos de poder. Quais são, pastor? Onipotência, onisciência e onipresença. Não é isso? Após esse assunto, nós iremos falar sobre o nome de Deus, como é descrito na Bíblia Sagrada. Depois, sobre os outros nomes de Deus. E por último, sobre as obras de Deus. E nós iremos encerrar o capítulo de número 2. Ok? Os irmãos estão comigo? Digam amém. Maravilha. Então vamos lá. Peço que os amados irmãos curvem a sua cabeça neste momento e vamos orar ao Senhor, pedindo que Ele abra a nossa mente, abra o nosso coração e nos abençoe nessa noite. Vamos orar? Eterno e soberano Deus, maravilhoso Pai, estamos aqui em Tua presença para bendizer, louvar e exaltar o Teu santo e poderoso nome. Fale conosco, Senhor, nessa noite, a cada coração, a cada vida, para que possamos estar acessíveis a Ti e a aprender mais das Tuas justas ordenanças. Enche o nosso coração, enche a nossa vida com a Tua bondade e com a Tua graça. Sê conosco em tudo, Senhor. É isso que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos olhar para cá, capítulo 2, sobre Deus. Passa aí, Carlos Jorge. Subtópico está aqui. Esses aqui são os assuntos do capítulo 2. Já falamos basicamente um pouco mais da metade, mas pode passar agora. Isso, capítulo 2 sobre Deus, primeiro subtópico. Qual é o tema? Vai aparecer. Trata sobre, pode passar, atributos naturais. Já foi explicado? Sim. Subtópico 2, atributos morais. Agora, pode deixar aí, atributos de poder. Deixa só o tópico 3, sobre os atributos de poder, que é o que nós iremos explicar nessa noite. Então vamos lá. Olha o que diz a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. As perfeições, que é outro nome para atributos, também pode parecer com perfeições exclusivas de Deus, como a onipotência, a onisciência e a onipresença, são características que comprovam a sua grandeza e infinitude. Deus é grande e Deus é infinito. Vamos começar aqui pelo primeiro. Deus é onipotente, ou seja, Ele é o Deus todo-poderoso. Olha o que diz o texto aqui, Lucas capítulo 1, verso 37. Porque para Deus nada é Igreja, existe algo que Deus não possa fazer? Respondam. Cuidado, tem uma pegadinha. O Adão já ficou ali, ele não balançou a cabeça não. E aí, Adão, o que você acha? Há algo que Deus não possa fazer? Pode. Ele não pode ir contra a sua própria
Muito bem. Deus pode ir contra a sua própria palavra, igreja? Sim ou não? Deus pode mentir? Deus pode fazer um círculo quadrado? Respondam. Por isso que eu botei o púlpito para ficar mais perto de vocês. Eu quero sentir essa. E aí, o que vocês acham? Há algo impossível para Deus, sim ou não? Deus pode fazer todas as coisas? Tudo. Deus pode mentir? Não. É isso, Teixeira? Deus não pode mentir. O Adão falou, ele não pode ir contra a sua própria palavra. Então vamos lá, vamos definir aqui e vamos construir juntos. Lucas capítulo 1, verso 37 fala: porque para Deus nada é Muito bem, o poder de Deus é ilimitado, não há coisa alguma impossível para Ele. Ou seja, a sua vontade, porém, é determinada por sua natureza santa e justa. Observe bem, olha o que está dizendo a declaração de fé. A sua conduta, a sua vontade, ou seja, a forma de Deus agir, é delimitada pela sua própria natureza, que é santa e é justa. Quais são as implicações que tiramos disso? Deus, ele pode pecar? Sim ou não? Não pode, de forma alguma. Deus, ele pode irar-se, pode ficar indignado? Pode. É isso que eu quero que vocês entendam. Observe bem. Ele não pode ver o mal e nem praticá-lo. Olha o que diz Abacuque, capítulo 1, verso 13. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, a vexação não podes contemplar, nem pode mentir, a qual Deus não pode mentir, prometeu antes dos tempos ou dos séculos passados. Tito capítulo 1, verso de número 2. Ou seja, escute bem, aqui nós estamos tratando sobre o atributo da onipó. Qual é o atributo, igreja? Atributo ou perfeição, é a mesma coisa, sim ou não? Sim, acabei de falar. Então vamos lá. Deus é onipotente, ou seja, Deus, ele tem poder para fazer toda e qualquer coisa que possa ser feita e que não contradiga a sua vontade ou a sua própria natureza. Se existir algo que contraria a sua natureza, que é santa e justa, Deus, ele não pode fazer, porque senão ele não é Deus. Não. De forma alguma. Exatamente. Acabamos de ler o texto. Observe, no campo moral, vou dar alguns exemplos para os irmãos aqui, vocês podem anotar. No campo moral, primeiro, ele não pode salvar alguém que não quer ser salvo. Sim ou não? Deus pode obrigar a salvar alguém? Se a pessoa não quer ser salva, eu quero ir para o inferno, pois vai. Deus vai obrigar alguém a ir para o céu? Sim ou não, igreja? Então, anote o primeiro. Ele não pode salvar alguém que não quer ser salvo. Segundo, ele não pode recusar-se a salvar alguém que quer ser salvo. Se alguém quer receber Jesus, Jesus, eu quero te receber, eu creio na morte vicária e expiatória do teu filho. Aí Deus olha para ele, não, eu não vou te salvar porque eu não quero te salvar. Ele pode fazer isso? Não, porque vai contra a sua natureza, que é santa e justa. Ele não pode se recusar a salvar alguém que quer ser salvo. Duas coisas. Terceiro, ele não pode mentir. Coloca aí, Carlos Jorge. Hebreus capítulo 6, verso 18. Hebreus capítulo 6, verso de número 18. Olha o que diz aí. No campo moral, algumas coisas que Deus não pode fazer. Ele não pode mentir. Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível o que, igreja? Que Deus? Pronto. Deus pode mentir? Não. O nosso Deus não mente. Quarto, ele não pode ser tentado pelo mal. Deus, ele não pode ser tentado pelo mal. Coloca aí Tiago capítulo 1, verso de número 13. Igreja, anote. Se tiver dúvida, pergunte, levante a mão, mas anote esses versículos, fique à vontade. Isso é para o crescimento espiritual dos irmãos. Tiago 1,13.
Sabendo que aprova isso, ninguém sendo tentado diga, de Deus sou, vamos lá, de Deus sou tentado, continua. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Deus, ele pode ser tentado pelo mal, sim ou não? Pronto. E quinto, ele não pode negar a si mesmo. Só 5 exemplos. Eu poderia até trazer para vocês alguns exemplos no campo físico, não é? Mas no campo moral fica mais fácil dos irmãos entenderem. Então, repetir o que é o atributo da onipotência. Deus tem todo o poder para fazer toda e qualquer coisa que possa ser feita e que não contradiga a sua própria natureza. Se tiver algum exemplo, Deus pode mentir, Deus pode se recusar a salvar alguém, Deus pode escolher quem salvar. Algumas perguntas que podemos fazer. Existem coisas que Deus não pode fazer? Sim ou não, igreja? Sim, acabei de falar 5. Não fique com medo. Ontem eu ministrei aula para o 3º ano de teologia, no curso avançado. Eu falei sobre como indignar-se segundo a vontade de Deus. Foi a aula toda eu explicando isso, que é um substantivo genitivo no singular feminino no grego. Expliquei para eles nas passagens de Marcos como se indignar segundo a vontade de Deus. Jesus se indignou, ele irou-se, melhor dizendo, ele ficou zangado. Mas a ira dele não é como a nossa ira. A ira dele é santa e justa. Ele ira-se em favor do próximo. Por que ele se irou lá em Marcos? Porque ele queria fazer milagres, porque ele queria conceder graça, porque ele queria transformar vidas. Os discípulos não queriam que as crianças se aproximassem dele. E os fariseus herodianos, Marcos capítulo 3, verso 5, não queria que ele curasse aquele homem com a mão ressequida, com a mão mirrada. Aí a Bíblia fala, e indignou-se, e continua o texto, e condoeu-se, ou seja, se entristeceu. Olha como nosso Deus é poderoso, como Ele é maravilhoso. Então, o atributo da onipotência quer dizer que Deus tem o poder para fazer tudo e qualquer coisa que Ele quiser. Mas a pergunta é, vírgula, Ele pode fazer alguma coisa que contradiga a sua natureza, sim ou não? Não, não pode. Os irmãos entenderam o que é onipotência? Digam amém. Maravilha, vamos continuar. A onisciência é o conhecimento pleno de todas as coisas necessárias ou contingentes que acontecem, aconteceram ou acontecerão e que poderiam ou não acontecer. O conhecimento de Deus, ele é o quê? Como é que está aí? O conhecimento de Deus é o quê? Perfeito e absoluto sobre todas as coisas no céu e de todos os eventos e de todas as circunstâncias que devem, podem ser, que serão e que seriam por toda a eternidade passada e futura. Olha o que diz aí Isaías capítulo 46, verso de número 10, que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, ou seja, que ainda não aconteceram. O que quer dizer esse atributo, igreja? Trata-se de um conhecimento infinito e imediato em que não há esquadrinhação, ou seja, alguma coisa que Deus não sabe. Coloca aí, Carlos Jorge, Salmo 139, verso 4, sugestão do irmão Teixeira. Vamos ler o texto. O senhor vai fazer uma pergunta? Ou vai só acrescentar? Só acrescentar. Vamos lá. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Quantos podem dizer glória a Deus? Meus irmãos, Deus conhece a intenção do nosso coração. Ele sabe tudo sobre nós, tudo a respeito de nós. Qualquer pensamento que você tem agora, nesse momento, Deus sabe o que está passando na sua cabeça. A forma como você lidar com as pessoas, a forma como você pensa a respeito de alguém, o que você está passando nesse momento, Deus sabe tudo que está dentro de você. Coração rei pecaminoso, mas Deus conhece ele todinho.
Antes que a palavra saia da nossa boca, da nossa língua, Ele já sabe o que eu vou falar. Olha como isso é maravilhoso. Deus, Ele possui o conhecimento completo e universal de todas as coisas, no passado, no presente e no futuro, sem um descobrimento prévio dos fatos, né? Isso inclui não apenas o factual, ou seja, aquilo que eu estou vendo, mas também aquilo que é possível. Deus, Ele sabe de todas as coisas. O conhecimento de Deus, ele é total e imediato. Deus está baseado na sua eternidade, ou seja, Ele sempre existiu e sempre existirá. A sua onisciência está baseada também na sua onipresença, ou seja, Ele estava, Ele está e Ele sempre estará em todos os lugares ao mesmo tempo. Salmo 104, verso de número 24. Coloca aí, Carlos Jorge. Salmo 104, verso de número 24. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Salmo 104, verso 24. Ó Senhor, quão variadas são as tuas. Continua. Todas as coisas fizeste cheia está a terra das tuas riquezas. Igreja, tudo que Deus faz é com total sabedoria. Sabe o que acontece com o nosso coração pecaminoso? É porque às vezes nós queremos ensinar Deus como agir. Às vezes nós perdemos o prumo da nossa vida, porque queremos agir com a nossa própria vontade, do nosso jeito, com o nosso querer, e nos esquecemos que aquele que sabe o que a gente vai falar, o que a gente pensa, nos conhece por dentro e por fora, a gente não quer confiar naquilo que Ele pode fazer em nossa vida, e acabamos perdendo o controle da nossa vida. Igreja, a igreja, o irmão, o santo, a irmã, que quer crescer e desenvolver, ele tem que estar debaixo do controle das mãos de Deus, a todo momento, porque somente nele podemos confiar. Ele conhece o teu passado, sabe de onde você veio, Ele sabe o que está passando na tua vida agora, e só Ele que sabe o que vai acontecer no amanhã. Como não servir um Deus que sabe de todas as coisas, um Deus que não mente, um Deus que está em todos os lugares, um Deus que sempre quer o melhor das suas criaturas? Se você está aqui nessa noite, é porque você entendeu que esse Deus quer o melhor para a tua vida. Ele quer o melhor para a tua casa, Ele quer o melhor para a tua história. Coloca aí Salmo 147, verso 5. Salmos 147, verso de número 5. Diz assim: grande é o nosso e de grande poder, o seu entendimento é. O que é infinito, igreja? Infinitude tem limite? Tem dimensão? É infinito, não tem como aquilatar, não tem como medir. Porque eu sou muito inteligente, eu sou teólogo, eu sou formado, eu tenho um PhD, eu tenho um TDAHD. Meu irmão, você pode ter tudo que for, mas nada se compara com o Deus que nós servimos. Nada. Pode ser o homem mais inteligente do mundo. Por isso que quando a gente vê aqueles ateus, né, já leram vários livros, duvidam de Deus, fazem muitas coisas e não querem crer em Deus, porque a mente deles, como diz Romanos capítulo 1, eles já se afastaram da realidade das coisas, e agora querem caminhar de acordo com o seu passo, de acordo com a sua vontade, dizer: eu não preciso de Deus, eu quero que Ele fique no escanteio, no cantinho dele, na igreja, junto com os crentes, mas eu vou fazer a minha vida do jeito que quer. Mas eu digo para você, uma hora ou outra, nós iremos prestar contas com o nosso Deus, e aí não tem mais como dizer. Já pensou? Chegar lá no juízo final: oi, não sabia que isso existia, passei minha vida todinha duvidando da tua existência, e agora estou aqui, para onde irei? Já pensou? Quantos e quantos chegarão no juízo final dessa forma, e vão descobrir da pior forma, que Jesus Cristo, que o nosso próprio Deus, Ele sempre existiu, sempre existirá por toda a eternidade. É assim que nós cremos. Sebastião.
Muito bom, entendi. O Sebastião fez uma ótima pergunta. Ele colocou a situação do seguinte: Tiago capítulo 1 fala que Deus não pode ser tentado. Verdade ou não? Sim ou não? Não é isso que diz? Não pode ser tentado pelo Jesus Cristo. Estava no deserto. Jesus Cristo é o quê? É Deus ou não é? Ele é 100%? Mas aí a resposta está na união hipostática. Ele também é 100% homem. A natureza humana. Porque à medida no que ele não fosse tentado, ele não poderia compactuar com o seu sacrifício eterno por nós. Porque em tudo ele foi tentado. Tentado para se identificar conosco, com a humanidade. Eu sofri o que vocês passaram, eu passei fome, passei privação, passei humilhação, morri. A minha natureza humana me permitiu morrer no lugar de vocês, em prol de vocês. Se ele não passasse por isso, o seu sacrifício seria inútil, porque ele não seria um Deus justo. Ele seria um Deus tirano. Como assim? Imagine só, Deus está no céu, todo poderoso, é um Deus grandioso. Ele olha para a humanidade, cria a humanidade e deixa a humanidade a sua própria sorte. A humanidade peca contra ele, e ele lá de cima fala: tudo bem, eu perdoo vocês, eu dou o game over no mundo, e agora tudo começa do zero. É assim que Deus faz? Não, porque para que houvesse perdão, como diz Hebreus, tem que haver derramamento de sangue. Alguém tem que pagar pelos pecados que foram cometidos. E o que poderia ser capaz de suprir a ira de Deus? O cálice da ira de Deus? O sacrifício? Os bodes, as cabras, as ovelhas, o boi, a rolinha, o pombo, o cereal, tudo aquilo que foi feito no Antigo Testamento? Não, tudo isso é inútil em vista da nossa salvação. Não é o que nós fazemos para Deus que vai nos salvar. Sabe o que pode nos salvar? Só Jesus Cristo de Nazaré na cruz do Calvário que pode nos salvar. É por isso que o sacrifício nele é perfeito, porque nele não há mancha, nele não há pecado, nele não há mácula. Em Cristo Jesus não há erro. Aí a pergunta eu posso aprofundar agora mais um pouco: pastor, ele poderia ter caído em tentação? Já vou expandir tua pergunta. Aí eu respondo: não. Mas ele tinha que ser tentado, como a sua natureza humana. Mas ele cair em tentação? Impossível, porque ele é 100% Deus. Mas como 100% homem, ele passou pelas mesmas dores que nós. A diferença é, sem nenhum pecado, sem nenhuma culpa e sem nada ter feito para aquilo que mereceu fazer. Apenas cumprindo a vontade de Deus Pai. Isso não é maravilhoso? Os irmãos entenderam? Digo amém. Maravilha, entendeu, Sebastião? Perfeito. Vamos lá. A quantidade, igreja, a quantidade do conhecimento de Deus, completo. Repita comigo: completo. A fonte do seu conhecimento, independente. Repita comigo: independente. Isso. Continuando. A qualidade do seu conhecimento. Repita comigo: perfeito. O tempo do seu conhecimento. Repita comigo: simultâneo. O método do seu conhecimento, diga comigo: inato. Maravilha. Então, a onisciência de Deus, ela é manifestada de diversas formas. Quer ver um exemplo? Coloca aí, Carlos Jorge, Provérbios 15, verso 3. Provérbios 15, verso de número 3. Olha o que diz a palavra do Senhor. Provérbios 15, verso de número 3. Vá anotando aí. Os olhos do Senhor estão em todo... Vamos lá, os olhos do Senhor estão em todo, contemplando os bons e os, ou bons e maus, ou maus e bons. Igreja, os olhos do Senhor, eles estão em todos os lugares. Você como cristão nunca pode dizer: Senhor, cadê o Senhor que não está vendo isso? Ele está vendo. Todas as coisas o Senhor vê. Pastor, o massacre que houve na escola, Deus estava observando. Ele não perde nada de vista. Às vezes nós queremos, com o nosso coração pecaminoso, colocar a culpa em Deus daquilo que acontece, mas nos esquecemos que tudo isso é consequência do nosso próprio pecado, da nossa própria falha, do nosso próprio erro. E agora quer misericórdia. Sabe o que nós queremos? Sabe o que o nosso coração pecaminoso deseja? É pecar contra Deus e não ter as consequências do pecado, daquilo que fazemos. Essa é a nossa natureza humana. A gente quer fazer tudo de errado, mas não quer sofrer as consequências. Mas a Bíblia nos ensina: o salário do pecado é a
Tudo tem consequência, igreja. E a morte não foi planejamento de Deus. Tudo tem consequência. A Bíblia fala que a morte é o último inimigo a ser vencido. É isso que a Bíblia nos ensina. Então perceba, Deus ele vê todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Coloca Salmos 147. Aliás, ele conhece os homens. Coloca aí Salmos 44, verso 21, é melhor. Ele conhece todos os nossos pensamentos. Olha o que diz aí Salmos 44, verso 21. Diz assim a palavra do Senhor: será que Deus não teria descoberto isso? Ele que conhece os segredos dos corações. Aí a linguagem, a poesia hebraica tem a ver com, não é segredo do coração, porque coração não tem pensamento, mas remete ao pensamento hebraico, de entender que a sede do pensamento tem a ver com o coração, mas está se referindo à mente. Ou seja, Deus conhece o segredo da nossa mente. Ele sabe, meus irmãos, aquilo que está passando na tua cabeça, aquele pecado de estimação, aquilo que é em oculto, que tua mulher não sabe, que teu pai não sabe, que teu pastor não sabe, tudo isso Deus conhece tudinho na tua mente. Ele sabe. Não adianta você entrar num quarto escuro, fazer aquilo que deve fazer, ou estar agindo de uma forma e achar que vai se dar bem. Não, Deus conhece, Ele sabe todos os teus pensamentos. Até quando você deseja o mal para o teu irmão, você olha aqui, deseja o mal, Deus está sabendo o que está passando no teu coração e no teu pensamento. Deus sabe. Mais alto. Jeremias, colocar o Jorge, 17, verso 9 e verso 10. Coloca, por favor. Olha o que diz a palavra do Senhor. Enganoso é o mais do que todas as. Continua. E desesperadamente corrupto. Quem poderá entender? Verso 10. O Senhor, sondo o coração, eu provo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Quantos podem dizer glória a Deus? Se os seus pensamentos são bons, Deus vai derramar coisas boas e maravilhosas na tua vida. Muito bem, obrigado, Teixeira. É isso aí. Ele aplicou o texto. Meus irmãos, se você desejar coisa boa para alguém, você vai ser grandemente abençoado. Aquilo que nós plantamos, nós iremos o quê? Não é isso que diz a palavra do Senhor? Todas as coisas estão nuas e patentes ao quê? Aos olhos de quem? Receberam. É isso, igreja. Nada foge. Pensamento, ação, palavra topo, tudo Deus sabe e conhece o teu coração. Às vezes a gente fica pensando, tomara que se dê mal, tomara que se ferre. Deus sabe o que está passando no teu pensamento. Não é verdade? Deus sabe, Deus conhece o nosso pensamento. Ele sabe se você tem pureza no coração, Ele sabe quais são as tuas intenções. É isso que Deus conhece. As palavras, as obras, as nossas aflições. Olha como isso traz conforto para o nosso coração. Coloca aí, Carlos Jorge, Êxodo capítulo 3, verso 7. Êxodo capítulo 3, verso de número 7. Olha como Deus é poderoso. Depois prepara aí Mateus capítulo 6, verso 32. Olha o que diz. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Observe o seguinte: Deus, Ele conhece tudo aquilo que estamos passando. Nunca abra sua boca e diga: Senhor, o Senhor não está vendo eu chorando, não está vendo a minha aflição, não está vendo aquilo que eu estou passando. Não, Ele sempre estará vendo. Ele conhece você e Ele está cuidando de você para te sustentar e para te guiar. Igreja, Deus, Ele conhece as nossas necessidades. Se tudo que nós queríamos Deus nos desse, nós pecaríamos contra Ele e deixaríamos de servir a sua vontade. Guarde isso. Uma vez eu conversando com um grande empresário nessa cidade, cara exemplar, cara abençoado, rico, dinheiro, o homem tem dinheiro. Eu conversando com ele no gabinete e tal, e ele falou assim: pastor, eu só peço para Deus aquilo que eu consigo administrar.
aquilo que não vai me tirar da presença dEle, aquilo que não vai permitir com que eu me recolha na minha riqueza e esqueça do Deus que me colocou onde eu estou hoje. Igreja, aquilo aquilo me ensinou demais. O problema não é ser rico, o problema não é ter dinheiro no bolso, o problema é quando colocamos as nossas necessidades na frente do Deus que é dono da prata e do ouro e que dá todas as coisas para cada um de nós. Esse é o nosso problema. Se Deus desse tudo o que queríamos, a primeira coisa que faríamos era virar as costas para Ele. É por isso que Deus sabe, Ele conhece a tua necessidade, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que deve fazer na tua vida para que você permaneça na presença dEle, servindo e honrando e glorificando o seu nome. Só quem adora esse Deus, diga glória a Deus. É assim que nós sabemos. E Ele também conhece as nossas fraquezas. Coloca aí, Carlos Jorge, Salmo 103, verso de número 14. Salmo 103, verso de número 14. Deus conhece as nossas fraquezas, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos. Pronto. Deus sabe, meus irmãos. Quantos anos nós começamos, Senhor, nesse ano vai ser diferente, vou fazer as coisas diferentes, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou ler a palavra, eu vou orar, eu vou me humilhar. Aí chega no primeiro mês, já peca, já volta no mesmo pecado, já começa a mentir de novo, já começa a mentir no imposto de renda, já começa a fazer coisas ali que são pecados que a gente, não é tão grande, não tem consequência, mas continua sendo pecado. Já não começa a pagar aquilo que está devendo, começa a mentir para a mãe e para o pai. Deus está vendo, Ele conhece o nosso coração. Hein? Empresa pirata, Ele falou? Isso, exatamente. E tudo isso Deus conhece. Agora, escute isso, enquanto nós respirarmos, enquanto estivermos nessa terra, as misericórdias dEle podem ser estendidas para a nossa vida. É isso que diz Lamentações 3? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Sim. É verdade. Na ilegalidade. Exatamente. Aí passa a mercadoria fria, né? Essas coisas aí, irmão. Tá certo. Pronto. Um abismo chama outro. Começa assim. Aquele que é infiel no pouco vai ser infiel no muito. Quem é fiel no pouco vai ser fiel no muito. A onisciência. A onisciência, eu vou falar isso em soteriologia, quando chegarmos lá sobre a salvação. O pastor Jean Abbott, ele atentou para uma questão muito importante. Deus, Ele conhece todas as coisas antes de acontecer, sim ou não? Ele sabe o que vai acontecer, sabe? Tudo Ele conhece, verdade. Mas tem uma outra característica da sua onisciência, que é chamada de presciência. É uma presciência. Pergunto para vocês, Deus sabe quem vai ser salvo, sim ou não? Sim ou não? Ele sabe. Então nós respondemos o problema daquilo que os calvinistas colocam, falando sobre isso. O fato dele saber não é o mesmo que ele determinar. Não é Deus vai dizer, vai para o inferno, vai para o céu, vai para o inferno, vai para o céu. Não, é ele saber de antemão quem vai. Mas o fato dele saber não determina que foi ele que mandou. Não é assim que nós cremos, porque assim é fatalismo. Nós cremos na predestinação, nós cremos na eleição, mas não predestinação para o inferno e nem para o céu. Nós cremos na predestinação para aqueles que receberem a Cristo morarem na Nova Jerusalém. Aí eu pergunto para você, quem é predestinado? Diga glória a Deus. Todos nós. Não é assim? Vamos lá. Maravilha, está especial. Continue, olhe agora para o texto. Nós aprendemos, Deus é onipó, Deus é onici. Agora, por último, Deus é Vamos lá. Deus é onipresente. Coloca aí, Carlos Jorge. 1 de Reis, capítulo 8, verso 27. Deus é onipresente. Para vocês perceberem a riqueza desse assunto,
Estamos com quase 40 minutos falando e ainda estamos no tópico 3, né? Que coisa maravilhosa. Primeira Reis, capítulo de número 8, verso de número 27. Coloca aí. Olha o que diz a palavra do Senhor. Mas será que de fato Deus poderia habitar na terra? Uma pergunta. Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, muito menos este templo que eu edifiquei. Quantos podem dizer glória a Deus? Esse é o Deus que nós servimos. Ou seja, o que é a onipresença de Deus? A onipresença de Deus então significa que Ele está presente em todos os lugares, com todo o seu ser ao mesmo tempo. Igreja, Deus está nesse momento na China? Sim ou não? Lá Ele está como menos Deus ou do mesmo tamanho que Ele está aqui? Ou Ele tem tamanho? Sim. Isso. A igreja. Ele é o cabeça da igreja, exatamente. Isso. Mas atente-se bem. Deus, Ele está presente em todos os lugares, com todo o seu ser ao mesmo tempo. Igreja, Deus está neste momento, do outro lado do mundo, no meio do deserto, na África, sim ou não? Sim ou não? Está ou não está? Lá Ele está, menos ou mais, ou mesmo com todo o seu ser, com todo o seu poder. Olha como isso é maravilhoso. O maior perigo, às vezes nós interpretamos essa onipresença, eu vou explicar para vocês, é confundir isso com o panteísmo. As religiões animistas, né, de mistério da África, da China, eles creem que Deus é tudo e tudo é Deus. Cuidado com essa frase. Isso pode incorrer naquilo que chamamos de panteísmo, que tudo é Deus e Deus é tudo. Ou seja, Deus é um choro de um bebê, Deus é um veneno de uma víbora. É diferente de onipresença. Onipresença é Deus estar em todos os lugares ao mesmo tempo, com todo o seu ser e com todo o seu poder. Agora, tudo é Deus e Deus é tudo, aí já é uma heresia, chamada de panteísmo. E nós não cremos assim, ok? Então é diferente. Deus está em toda parte, mas tudo não é Deus. Não confunda. Deus é uma rocha? Sim ou não? Não. Deus é areia? Deus é uma árvore? É isso que o panteísmo crê. Vocês entenderam? Então, Deus está em toda parte, sim ou não? Mas tudo é Deus? Não, muito bem. Porque se você falar tudo é Deus e Deus é tudo, você está incorrendo numa heresia, que é chamada de panteísmo, e nós não cremos nisso. Ok? E está botando culpa em mim, né? Tá certo. Ela disse, foi? Oh, minha santa, ela errou. A dona Maria, não fala o nome dela não. Entendi, olha, é interessante, porque ela conversando com a vizinha dela tem uma concepção errada de quem é Deus. Ela pensa que Deus é um velhinho, com a barba branca, um homem, né? Igreja, eu vou voltar, quem não veio na quarta-feira passada, eu vou repetir. Deus, ele tem sexo? Sim ou não? Ele tem gênero, ele é masculino ou feminino? Não. Por que então que na Bíblia ele se revela com um aspecto de homem, um aspecto patriarcal? Tem a ver com o quê? Com o seu gênero ou com a sua missão? Deus não cabe num sexo, Deus não pode ser definido em um sexo. Ele não é nem homem nem mulher, ele é Deus, ele é eterno, ele é outro. Então ele não cabe no gênero. Isso aqui é para as coisas criadas, é eu, você, nasce macho, nasce fêmea.
Ele não é um velhinho da barba branca, né? Como disse a pessoa. Pronto, aí cuidado. Quando a pessoa de uma igreja fala, a minha igreja é a única certa, tome cuidado. Pode correr ou tá na beira de uma seita. Geralmente seita que fala isso. Sabia disso? A Assembleia de Deus é a única igreja que vai para o céu? Óbvio que não, meu irmão. Isso aqui é uma organização. A organização não leva o ser humano para o céu. Quem leva é o organismo. Não é verdade? Nós temos irmãos nossos batistas, presbiterianos, luteranos, wesleyanos. Temos. Tem irmãos nossos calvinistas que vão para o céu? É óbvio. Tem arminiano? Tem. Pronto, só que não vai para o céu quem é desviado, que não aceita Jesus. Não é verdade? O senhor tem que sentar mais perto da gente para me escutar melhor o senhor. Que o senhor é muito participador. Aí é bom o senhor ficar mais perto. Está falando do período interbíblico, de silêncio? Entre Malaquias e Mateus? Pois é, Velho Testamento. Malaquias encerrou o cano do Antigo, 400 anos, iniciou-se em Mateus o Novo Testamento. Entendi. É melhor. Não, mas deixa para a próxima. Ele terminou a pergunta já. Maravilha. Obrigado, meu santo. Eu lembrei até do Sebastião quando anotei isso aqui. Olha aí, Sebastião. Em matemática, o todo é igual à soma das suas? Exatamente, não é assim na matemática? Em matemática, o todo é igual à soma das partes. Porém, com Deus, cada parte é igual ao todo. Olha como isso é maravilhoso, né? Cada parte é igual ao todo. Então anote aí, viu? Quando você for evangelizar na sala de aula, em matemática, você fala, mas com Deus é diferente. Cada parte é igual ao seu todo. Então Deus é todo poderoso em qualquer lugar em que Ele esteja. Na sua casa, Deus é poderoso da mesma forma que Ele é poderoso dentro da igreja. Na tua família, aonde você estiver, meu irmão, está dirigindo de madrugada, pilotando no caminhão, mas Deus está com você, te protegendo e te guardando. Esse é o Deus que nós servimos. Quem crê nesse Deus, diga glória a Deus. Aí tem irmão que fala, eu estou mais perto de Deus porque eu estou na igreja, estou com os irmãos. Não, às vezes a pessoa está dentro da igreja, mas está longe de Deus. E às vezes a pessoa, vamos supor, durante a pandemia, ficou mais perto de Deus dentro de casa do que vindo para a igreja. Porque lá começou a passar sofrimento e aperto, e Deus foi mexendo e acochando os parafusos. É assim que Deus trabalha. Não é verdade? Não é o fato de você estar na igreja que significa que você está perto de Deus. Tem a ver com uma disposição de coração. Agora pergunta, pastor, então eu vou ficar em casa. Fica, que é mais difícil. Experimenta. Aí não, pastor, agora você é desigrejado. Vai nessa. Não te entra nessa não, meu irmão. Porque tem pessoa que fala, né? Já que ele diz, eu sou a igreja, né? Não, porque eu sou a igreja, não preciso de igreja, não preciso de pastor. Pois vai nessa. O diabo era do mesmo jeitinho lá no começo de todas as coisas. Era desse jeito que ele falou, não precisava. Eu quero ser igual a Deus. Cuidado. Nós precisamos, por quê? Porque na igreja somos confrontados, é aqui que nós somos exortados, não é verdade? É aqui que a gente aprende a palavra. Porque se todo mundo tivesse certinho aqui, pronto, bora pegar a mão e vamos subir junto para o céu agora. Mas não, todos nós precisamos melhorar. Eu vi uma frase bonita hoje, meus irmãos. Eu vou até pregar sobre isso no domingo que vem, sobre a ovelha perdida. O sermão do próximo domingo, né? Estou com saudade de vocês, não preguei nesse domingo, eu estava lá em São Luís agoniado para voltar já. Aí eu vi uma frase bonita hoje. Antigamente, quando um líder exortava um irmão na igreja primitiva, aquele irmão mudava de vida. Aí a frase continua, hoje, se um líder exortar um membro da igreja, ele muda de igreja, mas continua com a vida errada. Verdade ou não? Meus irmãos, isso me deu uma lapada. E eu, rapaz, é verdade.
Porque a gente só quer tudo do nosso jeito, mas quando a gente é corrigido, a gente prefere sair dali para não ser confrontado e continuar a mesma falha, o mesmo erro. Onde quer que a gente andar? Verdade ou não, igreja? É desse jeito. É isso que eu aprendo. Maravilha. Deus é Deus é onici e Deus é onipó. Pronto. Então, para encerrar aqui, Deus ele penetra e enche todas as partes do universo. Repita comigo: Deus penetra e enche todas as partes do universo. Ou seja, observe bem, isso aqui não pretende descrever a dimensão física de Deus, como se ele permeasse o universo como um gás. Deus não é um gás, Deus não é um vento, Deus ele não se resume, é como se fosse um gás aí, ó. Deus está chegando aqui, está chegando lá no José Castro, está chegando no Ponte. Não, meu irmão, é como se, a gente fala aqui da onipresença como se Deus fosse um gás, mas não é não. Quando nós pensamos assim, é que Deus está em todos os lugares, Ele está imediatamente presente diante dele, ou seja, todas as coisas estão presentes diante de Deus, tudo está presente diante da sua grandeza, nada foge dos seus olhos, nada, meu irmão, tudo está presente diante de Deus, não esqueça disso. Deus ele sabe o que você passa lá na tua cozinha, lá quando você está lavando o banheiro, quando você está no quintal, quando você está indo para o seu serviço, quando você acorda, quando você está sozinho em casa. Deus sabe o que está acontecendo com você. Sabe o que o ser humano faz? Quando o ser humano vai pecar, ele olha para o lado, olha para o outro, olha assim: rapaz, agora ninguém está me olhando, a mulher já saiu, vou pegar aqui o celular, vou fazer isso, pronto. Não é assim que o ser humano faz? Mas esquece de olhar para cima. Ou se nós olhássemos toda vez para cima, ó, chega as pernas velhas, não te ajeita, acaba assim. Não é assim? Então vamos começar a olhar mais para cima, porque a gente, ó, diminui, obedece, tem mais temor. Porque quando nós entendemos que Deus é onisciente, onipotente e onipresente, nós adoramos Ele com mais sinceridade em nosso coração. Irmão Neide, ó, Neide, né? Eu estou falando de onipotência, onisciência, e a irmã Neide fez uma pergunta. Sim, minha senhora. Coloca aí, Carlos Jorge, por favor, Salmo 139. Só o verso 7, isso. Tá bom. Olha o que diz a palavra do Senhor: para onde me ausentarei do teu? Para onde fugirei da tua? Pronto, que coisa maravilhosa, né? É isso que o salmista pergunta, e agora? Aí, o texto é tão maravilhoso que ele fala: se eu for no profundo do oceano, o Senhor sabe que eu estou lá. Se eu for no mais alto dos céus, o Senhor está lá também. Meu irmão, não tem lugar onde você possa se esconder de Deus. Quando ele chama Adão e Eva, Adão, Eva, não é porque ele não sabia que ele estava escondido atrás do arbusto. Não, Deus sabe todas as coisas. É porque eles queriam a confissão deles: Senhor, eu pequei contra o Senhor, me perdoe por ter desobedecido. E eles receberiam a consequência. Não é porque Deus não sabia. Deus ele conhece todas as coisas. Pastor, então para que nós oramos? Não é porque Deus não conhece, ele sabe. Ele sabe que o Ananias tem passado, ele sabe o que o Cledilson tem passado, ele sabe que o irmão Cícero, todos nós, Deus conhece os nossos problemas. Agora nós oramos é para demonstrar: Senhor, o Senhor sabe o que eu estou passando. Precisaria eu dizer dentro do atributo? Não. Mas sabe o que nós dizemos? Porque Ele quer confissão das nossas bocas, dizendo assim: Senhor, somente Tu pode transformar a minha vida. Eu confio a minha história em Tuas mãos. Senhor, Tu é poderoso para mudar o cenário da minha vida agora, transformar a minha casa, a minha vida e a minha história. Deus ele quer escutar do seu filho. Igreja, você sabe quando o seu filho desobedece você, não sabe? Todos nós sabemos quando a pessoa desobedece. Agora, é melhor fingir que está tudo bem e não precisar confessar, ou é melhor quando a pessoa fala: me perdoe, eu errei, eu quero melhorar? É melhor, não é? Você não sente mais compaixão, não sente mais amor, não sente ali um certo altruísmo? Então imagine isso. Deus ele sente prazer quando o justo ele ora, ele peticiona, ele conversa.
É isso que Deus quer. Ele sabe o que você tem feito, Ele sabe o que você fez, Ele sabe o que você vai fazer. Mas quando você abre a tua boca e fala: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, mas eu entrego a minha vida em tuas mãos, faça o que o Senhor quiser na minha vida. É isso que Deus quer. Igreja, quem quer ser totalmente dependente de Deus, diga glória a Deus. Pronto, é assim que nós aprendemos. Sim. Isso, da grandeza. Pronto. Do que o que está no multiforme. Perfeito. Igreja, o que é a estrada dos pés? A Bíblia fala. É um tamburetezinho. Imagine aqui, é um tamburete. Carlos Jorge, depois corta essas coisas aí. Porque os irmãos que estão em casa às vezes não entendem, né? Quem está aqui vai entender. Aí imagine assim, ó. E furou o pneu, foi um negócio sério. E eu pensando, pô, poderia estar tranquilo em Caxias. Mas eu fui, missão. Agora imagine, longe, não é? Aí a Bíblia fala que a terra, o universo, é a estrada dos pés de Deus. Será se Deus é grandioso? Será se Deus é poderoso? Aí eu quero duvidar: Senhor, o Senhor não é capaz de fazer, o Senhor não pode fazer, meu irmão. Aí Deus fala: meu filho, essa terrazinha aí está bem aqui debaixo dos meus pés. Eu sou maior, eu sou poderoso, eu sou grandioso. O teu problema não é o Deus que você serve, não é, meu irmão. Porque é muito difícil. Para Deus não é. Nada para Deus é impossível, nada. Nós temos que ter fé no nosso coração, é mais fé. Às vezes nós nos entregamos: Deus não pode fazer, Ele não consegue, o estado é terminal, não tem milagre, não consigo, é porque não tem como. Meu irmão, então você está servindo o Deus errado, porque o Deus da Bíblia, o Deus que eu sirvo, aquilo Ele pode fazer, não existe obstáculo, não tem nada. O homem não pode colocar limite em Deus, o homem não coloca limite em Deus, porque Deus não tem limite. Deus, Ele pode fazer todas as coisas que não vá contra a sua natureza e a sua vontade. Quantos podem dizer glória a Deus? Que maravilha. Curve a sua cabeça. Vamos orar neste momento. E isso, levante a cabeça de novo. O Joimar fez uma colocação. Isaías fala o quê? Exatamente. É literalmente isso? Óbvio que não, é uma linguagem metafórica, está falando do poder dele, da grandeza. A Bíblia fala que Deus, Ele transporta os oceanos na palma das suas mãos. Meus irmãos, eu fui nadar outro dia na piscina lá aqui perto de casa, aquela piscina do SESI. Eu quase não atravesso do outro lado. Penso numa piscina grande e é 3,5 metros de profundidade. Eu fui inventar de lá, eu quase não volto. Rapaz, cadê essa... Então, eu fico imaginando os oceanos. O Deus, Ele pega os oceanos na palma das suas mãos. Esse é o Deus que nós servimos. Ele transporta as ilhas como se fosse um punhado de terra. Ele sabe as estrelas, cada uma pelo seu nome. Quantos podem exaltar e glorificar o nome desse Deus? Esse é o Deus que nós servimos. Então vai para casa entendendo a grandeza do Deus que você serve. Olhe para as estrelas: Senhor, o Senhor é muito poderoso, o Senhor é grandioso. É assim que nós cremos. Então vamos orar neste momento. Curva a sua cabeça. Ismael, já se prepare para cantar um corinho de adoração aqui. Maravilhoso Deus, grandioso Pai, nós te louvamos, Senhor, por tudo aquilo que tens feito em nossas vidas. Senhor Deus, obrigado pela dádiva da vida. Senhor, nós te louvamos por todo o cuidado que tem tido conosco através da humanidade. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor enviou o teu Filho para morrer em nosso lugar. Nós não merecíamos, nós somos falhos, nós somos pecadores, mas mesmo assim o Senhor mandou o teu Filho, o teu único Filho, unigênito, para morrer no nosso lugar, e nos deu a vida,
uma vida em abundância, onde podemos te glorificar, onde podemos te servir, onde podemos te adorar. Senhor, obrigado. Eu entendi nessa noite que o Senhor está comigo no meu quarto, o Senhor está comigo na minha casa, o Senhor está comigo no meu emprego, no meu trabalho, aonde quer que eu andar, o Senhor está junto comigo através do Teu Espírito Santo. E eu entendi nessa noite que não há nada impossível para o Senhor. O Senhor conhece todas as coisas, Pai. O Senhor conhece cada problema que cada irmão tem enfrentado, cada necessidade, cada falha. O Senhor conhece, Pai, cada pecado escondido. O Senhor sabe a enfermidade que precisa ser sarada, a emoção que precisa ser curada. Senhor, o Senhor sabe que as pessoas precisam, e eu te peço agora pela autoridade do Teu nome, Senhor, faça a Tua vontade em nossas vidas. Senhor, controla a nossa história. Eis-nos aqui, querido Pai. A minha vida, a nossa vida, a vida da Tua igreja pertence somente a Ti. Oh, aleluia. Todas as coisas estão dentro do Teu querer e dentro da Tua vontade. Nada foge do Teu controle, Deus. O Senhor é poderoso, o Senhor é grandioso. Quando retornarmos para nossa casa, o Senhor já está lá. Antes de chegarmos no culto, o Senhor já está na igreja. No nosso caminho, o Senhor está conosco. O Senhor não perde os seus filhos de vista. Nenhum dos teus filhos se perderão, porque o Senhor é onipotente, o Senhor é onisciente, o Senhor é onipresente em nossas vidas. Oh, Deus maravilhoso, nós só temos que render graças a Ti. Nós só podemos nos humilhar diante da Tua grandeza e perceber quão pequeninos nós somos. É nos prostrar diante da Tua grandeza, nos humilhar diante da Tua face e te pedir: Senhor, tem misericórdia da nossa vida, perdoe pelos nossos pecados, perdoe pelas nossas falhas, perdoe, Pai, por aquilo que não está certo, e renova e restaura a nossa vida e a nossa história. Oh Deus maravilhoso, nós Te louvamos, nós Te engrandecemos por tudo que tens feito na vida de cada um de nós. É isso que nós Te pedimos, pela autoridade do Teu santo e poderoso nome, para todo sempre. Amém, amém e amém.